você pressupõe o controle, e aí o que acontece? Se você acredita que o controle é algo possível, quando você emocionalmente sai do controle, você não controla as suas emoções, você vai e bebe e enfia o pé na jaca. Sim. Certo? Por quê? Mas o que eu tô querendo dizer? O que tá na camada mais profunda de tudo isso? Então me conta, você tem fome de quê, Mineia? Então, Andresa, desde quando eu comecei meu despertar, eu acho que foi por volta de 2016, né? Eu comecei pela terapia. Então, eu comecei a fazer terapia por conta de um fim de um relacionamento conturbado. E durante esse processo de terapia, eu sempre fui muito buscadora, assim. Eu não queria ficar num consultório falando. E então, assim, e aí eu fui buscando, né? Eu busquei muitas coisas. E hoje eu percebo que toda vez que eu buscava conteúdo, eu sempre caía com pessoas que eram ligadas à espiritualidade. Tipo Arly Cravo, Gisela Valim, Bruno Gimenez. Então, esses conteúdos sempre me chamaram mais atenção do que os outros. Mas, assim, o meu caminho acabou indo... Eu acabei fazendo uma formação em coaching, né? Depois, posteriormente, eu fiz programação neurolinguística. Mas eu sempre busquei... Quando eu estava fazendo terapia, eu também caí num processo de depressão. Então, eu fui procurar outras técnicas porque eu queria entender qual era a raiz disso e não ficar tratando os sintomas. Então, eu busquei muito isso. E quando eu fui buscar, eu fui fazendo todas as técnicas que me falavam que era interessante, eu fui fazendo. Então, eu fiz constelação familiar, fiz barra de axis, busquei auriculoterapia, alinhamento espiritual. Então, tudo que me falava que era voltado para entender os processos, eu fui fazendo, né? Só que quando eu encontrei você, porque um vai puxando o outro, o que me chamou a atenção foi a questão, assim, quando eu comecei a ter muitos problemas antes dessa parte da terapia, eu me refugiei no álcool, né? Então, assim, é por isso que eu entendo muito que você fala da questão da bebida. Porque eu queria beber, eu bebia todo dia, né? Me dá uma... Você colocou que essa questão do álcool, ela começou... o que você falou agora em relação ao álcool? Quando você estava fazendo terapia, é isso? Não, que quando eu fui buscar o processo de terapia, eu já estava me anestesiando muito no álcool. Tá bom, entendi. Quando você foi buscar, quando eu tinha relacionamentos, eu vim de 2 relacionamentos complicados, conturbados, abusivos, e assim, eu comecei a beber. Tipo assim, eu trabalhava, fazia tudo que eu fazia e eu tinha happy hour todo dia. Começou de forma inofensiva, eu bebia e aí esquecia e no outro dia... E aí depois eu percebi que eu fui querendo beber cada vez mais para não sentir. Mas eu observo isso hoje, né? Assim, eu bebia bastante e o pessoal falava, por que você tem a necessidade de beber tanto? Eu falo, para parar de sentir. Essa era a minha observação. Você já tinha essa percepção naquela época? Sim. Que eu, brincando da música sertaneja, que eu estou numa cidade voltada para o country, era aquela mesma música. Se eu não te esquecer hoje, amor, amanhã eu bebo de novo. Então, eu bebia todo dia. Aí, quando eu parava de ter qualquer tipo de sensação, aí eu parava. Mas eu já estava muito ultrapassada no álcool, né? Claro. Mas nunca experimentei nenhum tipo de droga, nunca fiz uso de nenhum tipo de droga. E aí, quando eu comecei a terapia, que eu comecei a trabalhar os processos, que eu venho de processos extremamente doloridos de família, de relação com mãe, com pai, um abandono que eu entendi que era abandono, mas não era abandono real, entende? Eu me identifiquei muito nisso que você falou também, porque a minha relação da minha mãe, eu sei que foi uma relação que eu vim para trabalhar, compreendi isso. Demorei fazer
o desligamento da família, que até o começo do ano eu ainda morava com pai e mãe, porque eu me achava responsável. Assumi vários papéis que não eram meus, né? E paguei caro por isso, porque fui mãe dos irmãos, esposa do pai, mãe da mãe, mãe do pai. Então, assim, eu fui entendendo tudo isso com a constelação e com outras terapias. Tá. E aí o que vem só que depois dessas mudanças que eu fiz, eu tentei colocar várias vezes. Eu tenho uma empresa voltada para prestação de serviço na área de segurança e medicina do trabalho. Tá. Eu tenho essa empresa há 10 anos. E logo quando eu comecei no processo de terapia, eu coloquei que o trabalho não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais esse trabalho, eu não queria mais esse trabalho. Só que aí eu tentei vender empresa, tentei negociar, mas não consegui. Eu não consegui. E eu acho que o coach ele tem uma questão que, assim, eu falo por formação e por quem já passou por processo. Ele vem de uma coisa muito ilusória, e aí eu achava que eu tinha que fazer todo aquele trabalho do coach, colocar aquilo para funcionar, e aquilo não funcionava. Eu não conseguia colocar, por mais... Eu venho do empreendedorismo há muito tempo, já fiz muita coisa. Quantos anos você tem, Mineia? Eu tô com 42. 42. Uhum. Minha idade. E aí, o que acontece? Quando eu tentava colocar esses projetos para funcionar, não funcionava. Aí eu entrei numa crise de briga com o universo, tipo, você me deu esse monte de informação e agora eu tento colocar para funcionar, não consigo colocar, aí não virava. E eu tinha que continuar com a empresa, porque é uma forma de eu financeiramente, né, me sustentar. Claro. E ia fazendo, só que eu fazia no sistema meio que de raiva. Tô fazendo, e continuei. E aí eu resolvi, depois de um tempo, ir para terapia novamente, para colocar isso em ordem, porque eu entrei no processo de revolta, de desistir, de não querer mais, enfim. E aí, na terapia, ela acabou me acalmando, começou a ver esses processos, que ela achou que eu ainda tinha processos para verificar que eu não tinha verificado, que era a relação com a minha mãe, de estar morando ainda com os pais. Tipo, eu não tinha uma vida, porque tudo meu era voltado para eles. Tudo meu era voltado para eles. Nada exatamente para a Mineia, entende? E aí, o que acabou acontecendo? Aí, esse processo foi o processo mais dolorido que eu tive que fazer, que eu entendia que, assim, na minha cabeça, elaborado, se eu deixasse de morar com os meus pais, eu estava abandonando. E a dor do abandono, para mim, era muito forte. Só que era uma dor minha, não deles, mas eu achava, se eu abandonar, eles vão sentir essa dor e eu não quero que eles sintam, e ficava aquele cabo de guerra. Tanto é que foi o processo mais dolorido que eu tive que fazer, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá, vamos organizar isso que está confuso aqui. Você começou todo esse processo de busca em 2016. Isso. Certo? Então, sim, em 2016, você começa a buscar um processo de terapia porque você tinha passado por uma dificuldade na finalização de um relacionamento que você fala que era abusivo. Sim. Né? Você tinha passado por depois você passou por um segundo, é isso que eu tô entendendo, né? O segundo, então teve uma dor aí, e você começa um processo de busca de terapia convencional, até onde eu entendi. Nesse processo de terapia convencional, você passa num processo de autoconhecimento, começa a se perceber, e todas as terapias que você foi indo, todo o caminho foi te levando para uma base espiritual. De repente você caía em pessoas que falavam sobre espiritualidade. E aí você me trouxe alguns nomes, até que você começa dentro desse período. Eu só quero entender o fluxo energético. É isso que eu tô fazendo. Tá? E aí você começa fazendo a terapia, autoconhecimento, começa a buscar algumas orientações, enfim, vídeos e tudo, começa a cair em pessoas que falam sobre espiritualidade. E em qual momento você cai no coach? Antes ou depois? Na busca, tá? Na busca. Depois da busca. Tá, depois da busca você começa a fazer... Onde o coach entra antes dessas orientações, desse conexão com pessoas que falam sobre espiritualidade, ou depois? Depois. Depois. Então, você procura terapia convencional, com esse autoconhecimento, eu tô fazendo uma linha de raciocínio aqui para eu entender o fluxo energético, tá? Você começa a ser levado para a espiritualidade,
Nesse processo da espiritualidade, não sei por que você foi, de repente, depois de encontrar várias bases de pessoas falando de espiritualidade, você vai para o coach. Sim. Tá. E aí você faz uma formação de coach, é isso? Sim. Ok, pelo que eu entendi, foi isso mesmo. Tá. Você diz que nesse processo em que você terminou seus relacionamentos, você começa a entrar num processo do vício da bebida para... Você bebia para parar de sentir. É isso? Foi durante os relacionamentos. Durante os relacionamentos. E depois eu ficava bebendo porque não conseguia resolver sair desses relacionamentos abusivos. Daí eu bebia para isso. Tá. E como é que tá esse processo? Porque você começou a conversa assim, ó. Eu tenho fome de entender esse processo do vício. Sim. Aí nós demos uma volta. E aí a gente está chegando nisso. Então, na verdade, esse é o que você traz para... Por que eu tô falando isso? Por que você traz o vício para conseguir se comunicar comigo? Entende? Sim. Essa foi a base, entende? Essa foi a sua primeira pergunta. Isso vai me trazer a atenção dela. O que o vício está fazendo com que você entenda que você vai receber a atenção com o vício? É só isso, sem julgamento, tá? Eu só tô tentando pescar porque foi daí que você quis trazer essa informação. Você buscou a atenção a partir daí. Sim, tá? Porque quando você fala da sua história em relação ao vício, quando eu comecei essas formações, essas terapias, eu cortei o álcool totalmente. Tá. Fiquei 3 anos praticamente sem o álcool. Quando começou as terapias, legal. E só que quando houve que eu tive que se desvincular dos meus pais, etc., eu tive algumas recaídas de querer voltar a beber. Ah, entendi. E eu bebi. Tá. E aí, quando você fala, que eu já assisti vários vídeos seus, e assim, é muito engraçado, porque eu sempre quero ficar próxima de pessoas ou que estão no vícios da bebida ou da droga, como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E assim, quando tem um vídeo seu que fala da vibração, quando você está na vibração do vício, quando você vai para o extremo, que você acha que você tem que arrancar todo mundo de lá e ficar nisso. Só que eu assimilo que, tipo assim, é como se eu soubesse a dor. Antigamente, para as pessoas que usavam droga, porque eu nunca fiz nenhum uso de nenhum tipo de droga, mas antigamente eu meio que julgava, tipo, cara, esse cara não tem amor na família, não tem nada, não tem nada. Hoje eu não consigo olhar dessa forma. Como se o que tá doendo nele estivesse doendo em mim. Tá. E ao mesmo tempo eu fiquei triste comigo, assim, porque depois de tanto tempo eu acabei recorrendo a esse recurso novamente. E tipo, eu não tô curada, por que isso ainda tá vindo? Por que eu ainda recorro? Tá. E aí eu comecei a ficar trabalhando para não me condenar, corrigir, mas não me condenar. Mas de uma certa forma eu acho que tem algo além que não tá aqui, isso que eu não tô conseguindo fazer. Tá, então vamos lá, agora ficou mais claro. E qual é o projeto? Então, quando eu comecei a entender que a empresa, eu sempre ficava com a empresa, eu falei, então deve ter alguma coisa que essa empresa que eu tenha que fazer. E o meu trabalho ele é muito direcionado para empresários só, né? Eu só atendo empresas. E aí eu comecei a falar disso com os meus clientes, assim, de constelação, de espiritualidade. E me espantou porque eles se abriram para isso, né? Eu achei... Falei, cara, né? E aí eu comecei a tentar fazer o quê? Tentar não perdão, que quem tenta é o diabo. Eu comecei e falei assim, então já que não é para me livrar disso, o que eu posso incluir do que eu já aprendi dentro da empresa que eu já tenho? Porque se o universo me deu alguma coisa, eu tenho que fazer aqui. Então, eu fiz uma remodelação de marca e quero colocar essas técnicas, levar essas técnicas para que a gente tenha líderes mais saudáveis, empreendedores mais saudáveis.
Muito Aí, bom. quando eu lancei o meu primeiro treinamento, que eu ia conseguir incutir isso, aí veio a pandemia, eu tive que cancelar tudo. E meio que eu fiquei brava também com isso. Tipo, falei, universo, não é possível, né? Hum. E aí, quando houve esse processo que eu tive que cancelar e, tipo, parece que as coisas não fluem, e aí eu comecei a me questionar, né? E quando eu tive essas recaídas, tipo, hoje eu quero beber para esquecer tudo isso, eu falei, será que eu tô pronta para fazer isso? Então, e aí comecei a me questionar sobre isso, Tá. entende? E aí, quando você saiu da casa dos seus pais, você teve uma recaída na bebida. E Sim. agora você teve essa recaída de novo ou não? Ó, eu saí em janeiro, tá? Início de janeiro, eu tive umas 3 recaídas. Tá. E aí, quando você ficou brava com o mundo porque teve o coronavírus, aí você teve de novo ou não? Eu quero saber se depois desse processo aconteceu de Sim, novo. Tá. Entendi. uma Então vez, foi uma uma ou duas. vez. Aham. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. É Meneia ou Mineia? É Mi. Mi. Eu escrevi com E, mas é Mi. Então eu vou te chamar de Mi, tá bom? Ô, Ótimo. Mi, deixa eu. Vamos trazer uma coisa à tona primeiro. Você antes julgava as pessoas que usavam droga, né? Como se elas não gostassem do pai, da mãe, da família, enfim, gerando uma dor. Depois você começou a conseguir compreender esse processo. E aí você começa num processo. Onde é que eu quero chegar aqui? Quando você. Porque você se julga quando você tem um processo com a bebida. Você está julgando. O que você julga? Você julga a bebida? Não, eu me julgo como. Como é que eu vou te explicar? Eu acho que eu já aprendi demais os processos, porque eu já estudei muito, eu pesquiso muito, eu já estudei demais para poder cair nessa situação da bebida novamente. Então, mas onde eu não tô conseguindo chegar, quer dizer, eu já sei onde isso vai dar, mas não adianta eu saber, precisa você entender, né? Você precisa receber essa informação. Então eu não, eu já sei onde essa conversa vai dar. Mas vamos lá. Se você já aprendeu muito, se você já estudou muito, se você já fez muitas práticas, porque estudar e fazer práticas são coisas completamente diferentes, né? Saber com a cabeça é uma coisa, vivenciar no corpo é outra. Vivenciar, experimentar, trazer para a prática. Então, quando a gente traz os nossos cursos, humanoterapeuta, psicanálise, é assim, vamos para a prática. Ah, mas eu já estudei tudo, não entendi. Não vai entender se não praticar. Esquece. Tem que ir para a experiência, precisa trazer essa experiência para o corpo. Ok. E aí, o que eu quero dizer é, quando você explicou, quando você entendeu, quando você já estudou muito, tá, estudou muito o quê? É isso que eu preciso entender, porque assim, você me trouxe uma informação que faz muito sentido para mim eu entender que você ficou brava com o mundo porque veio o coronavírus. Faz sentido? Eu acho que nem foi a questão de vir, é porque, tipo assim, eu lancei o projeto, aí no meio que eu tava fazendo tudo isso, aí aconteceu. Tá. Não foi praticamente o corona. Eu acho que eu falei, é que na hora de tudo eu fiquei assim, cara, eu tô lançando mais uma vez um projeto de outros que eu já tinha lançado e que não deu certo. Então, tipo assim, será que não é para eu fazer isso? Eu comecei a me questionar nesse sentido. Tá, porque assim, ó, vamos lá, vamos trazer, porque eu tô pegando muitas coisas do que você falou do coach que você fez, aí depois você percebeu que o coach você planejava tudo e nem tudo saía daquela maneira. Faz sentido isso? Você tá me Sim, escutando? Porque tá sim. travando a sua imagem, só para eu saber se você tá conseguindo escutar. E aí você ficou meio decepcionada, entendendo que o coach. Porque onde é que vai as coisas? O coach é uma ferramenta muito bacana em alguns casos,
né? Então, ele funciona muito bem para planejamento, para estratégia, para empresa, ok. Tá, tem gente que usa como life coach, mas enfim, tá. Mas o coach, ele pressupõe, não todos, tá? Tem um caminho para as pessoas entenderem isso, mas quando a gente começa a estudar o coach, né, então até que a gente vá evoluindo nesse processo de entendimento, de que a gente tem controle. Sim. Né? E aí, quando eu me deparo com coisas que eu não tenho controle, eu fico puta da vida. Você pira. Né? Então, mas por que que a gente pira? Porque a gente parte da informação de que temos controle. Sim. E, então, vamos ver a Mia aí. Então, assim, você tem... E aí, quando você percebeu que veio tudo isso e que você não tem controle, você ficou brava. Veja assim, todas as outras vezes que você tentou lançar uma nova ideia em relação à sua empresa, você também não ficou brava, porque aconteceram coisas que estavam além do seu controle. Faz sentido? Sim. Se você pressupor que você tem controle, você já perdeu. Porque, de novo, nós não temos controle sobre o que vai acontecer. Não temos. Não temos. Quando você pressupõe o controle, e aí o que acontece? Se você acredita que o controle é algo possível, quando você emocionalmente sai do controle, você não controla as suas emoções, você vai e bebe e enfia o pé na jaca. Sim. Certo? Por quê? Mas o que eu tô querendo dizer? O que tá na camada mais profunda de tudo isso? Você entender que você não controla nada. Nem o lançamento, nem as suas emoções, nem o que acontece no universo, nem nada, porque nós somos a nossa parte bicho, animal instintiva, ela sente e ponto. E aí, quando você tem uma emoção descontrolada, que você julga como uma coisa ruim, porque você não está conseguindo controlar, você se entrega a ela com a bebida. O problema é acreditar que você tem todo esse controle. Se você não tiver esta crença interior bem de camada profunda, porque você está achando aqui na sua cabeça que você já entendeu isso. Só que entender na cabeça e viver o não controle. Então, se você se permitir viver esse não controle, viver essa sensação, viver esse desequilíbrio, que não é desequilíbrio, é só reações no seu corpo, na sua vida, das emoções. Se você se permitir sentir isso e não se culpar, você possivelmente vai sentir e não vai precisar de algo para te autorizar a viver isso, que é a bebida. E eu não estou falando mal da bebida. Entende que eu não estou dizendo? Eu estou dizendo só que se você se permitir viver esse descontrole, no momento, ele não vai durar para toda a eternidade. É só um momento. Você não vai precisar da bebida para te autorizar a viver. Você vai simplesmente soltar e viver a embriaguez sem precisar beber. É isso que eu tô falando. Entendeu? Mas que se você tá conseguindo ir aonde eu tô tentando ir, tá bem profundo onde eu tô tentando ir, Mi. Porque tá nas crenças de camadas profundas. De camada, não que você, a crença, mudei a crença. Não, tá lá, é uma coisa que tá lá embaixo. É acreditar ainda nesse controle. Ó, vou fazer o lançamento, fiz tudo direitinho e agora vai dar certo. Mas você não controla o que vem de lá pra cá. E o que você tá percebendo é que você não controla nem o que vem daqui pra cá mesmo. E é disso que eu tô falando. A gente não tem esse controle todo. E quando a gente acredita que a gente tem... Não, um pouco eu tenho. Eu me arrebento aí.
aí eu não permito o próprio fluxo do ser em mim. E aí, por isso que eu falo, não é essa coisa, tudo acalma, tudo equilibrado, terapia. Não, a gente sente tudo. E eu tenho o meu instinto para me guiar. Se eu não puder ter ele para me guiar, em algum momento eu vou ter que dar vazão para esse bicho. E aí, ou se eu não fizer de um jeito natural, eu vou fazer de um jeito artificial. É disso que eu tô falando. Você vai precisar da bebida, o outro vai precisar da droga, o outro vai precisar do remédio, o outro vai precisar do que quer que seja. É só eu permitir ser quem eu sou, aceitar. É profundo isso que a gente está trazendo aqui, mas esse processo do vício, do vício da bebida, do que quer que seja, é aceitar. É assim, porque senão como é que você vai lidar com essas empresas? Você tem uma empresa de segurança e medicina do trabalho. Como é que você vai... Aí você monta um projeto para falar de consciência com os empresários. Como é que você vai falar com um empresário de consciência se você estiver pronta para julgar ele o dia que ele tomar um porre? Porque ele ficou puto porque a coisa deu errada. Ele vai fazer isso. Não tenha dúvida. E aí você vai falar, tá tudo errado porque você faz isso? Então, onde é que eu quero chegar, Mi? A crença do controle ainda é muito enraizada em você. Sem maldade, tá? É muito enraizada na humanidade. Ok? Sim. É muito enraizada também em mim. Eu só aprendi a olhar para ela. Ela também existe em mim, cada vez menos. Mas também quando a coisa sai fora, eu fico... Aí logo eu falo, mas eu não mandei nada. Como é que a gente vai administrar essa crise agora? Só que esse processo do controle, por exemplo, quando a coisa não sai do jeito que você quer, você fica muito brava. Faz sentido? Eu fico virada no giraia. Então, mas aí que tá. E não tem problema você ficar brava. Ok? Não tô falando mal disso. Mas tá tudo bem pra você ficar virada no giraia? Hoje está. Você fica numa boa? Hoje, numa boa, com o seu sentimento de raiva, com o seu sentimento de essa merda. Então por que você bebeu quando não foi daquele jeito? Então, o que eu entendi? No começo, quando eu fui fazendo essas terapias, enfim, eu fazia muita meditação e não sei o quê, tipo assim, ó, eu sou leonina, eu tenho 8 pontos de fogo no mapa, minha lua é Áries, meu ascendente é Áries, então assim, eu não vim para ser aquela delicadinha. Não. E os clientes que estão comigo, eles são muito engraçados, porque eles falam assim, não, a gente gosta de você porque tu vai lá e bate, né? Então, e aí teve uma época que você fica meio lesado com essas coisas. Eu falava, eu tenho que ser controlada, nananana, porque eu tenho que dar exemplo, teoricamente. Eu acho que isso foi me pirando um pouco, porque aí eu comecei a ser uma monja, e eu não sou uma monja. Tipo assim, eu tenho personalidade extremamente forte, eu comecei a empreender muito cedo, eu fui morar em cidade grande, larguei o interior sozinha, fui enfrentar a vida muito cedo. Então, assim, eu não sou aquela delicadinha, nunca fui, né? Sim, até porque o seu melhor é ser fogo. Entendeu? Então, assim, chegou uma hora que dentro de mim começou a queimar, parecia que queimava dentro, parecia que eu ia explodir. Nesse negócio de, não, eu tenho que perdoar todo mundo, tá tudo certo, as pessoas podem fazer o que for comigo, porque você entra meio nessa leseira. Tu entra no começo, começa a colocar aquele monte de coisas, tu entra nessa leseira. Sim. Quando eu comecei a acompanhar uns outros vídeos seus, eu fui percebendo isso da questão dos elementos. Falei, cara, eu sou assim. Eu sou, você vai falar e dependendo do que você falar, eu vou bater na mesma e vou falar. Tipo assim, é meu jeito esse. Sim, né? Então, guerreira. Que eu sou decidida, de resultados, enfim. Então, igual muitas vezes você fala, hoje, antigamente, antes da minha família cair no chão, eu tinha que estar com os braços lá para segurar, para eles não caírem no chão.
nesse processo eu acho que eu já evolui muito, que hoje eu consigo olhar para eles, tipo, vocês conseguem levantar sim, tipo, eu deixo lá, vocês conseguem levantar. Então, muita coisa eu acho que eu já evolui bastante. Agora, quando eu tive essa questão, e uma outra coisa que eu acho que eu consegui trabalhar, porque eu comecei a me condenar menos. Tipo, cara, tu aprendeu, tu fez os cursos, tu fez o negócio, o que tu tá arrumando, cacete? Então eu comecei, ó, eu falei, não pode falar. Aí comecei a bater, comecei a bater nisso em mim. E muito engraçado que algumas pessoas eu já passei o seu link, os seus contatos para ir te acompanhando. Eu falei assim, a gente já sabe por que você gosta da Andresa Molina, porque é a mesma coisa de ver você, da maneira de falar. Exatamente. Eu te autorizei a ser você mesma. Você entendeu? Então as pessoas falam assim, gente, eles falaram, Miné, algumas outras pessoas já viram seu vídeo e já mandaram para mim. Você conhece essa mulher, é o mesmo jeitinho que você fala. Porque, tipo assim, hoje eu consigo olhar, respeitar, saber que a pessoa dá conta de levantar lá e que se e dá o tempo dela. E quando eu comecei a olhar para mim essa questão, eu percebi que a frustração era um calcanhar de Aquiles para mim. E a frustração talvez tenha a ver com o controle, talvez não tenha a ver com o controle. Tem a ver com o controle. Tem a ver com o controle. Porque se você quer controlar e a coisa não sai do jeito que você acredita que você tem o controle, você vai ficar frustrada. Mas se você já entender que você não tem o controle, você já evita a frustração, porque você já entra entendendo que vai ter que ter correção no meio do caminho. E que para cada um vai ser diferente. Ó, para cada cliente seu vai ser diferente. Você não vai ter a mesma... se eu quisesse ter o controle, eu não faria esse programa. Porque cada um é um e cada coisa é única, cada um me traz de um jeito. E eu tô falando muito mais do que falar, eu tô falando de energia. Então, assim, dentro do processo do vício, você tá ficando frustrado e aí você enfia o pé na jaca. E assim, uma outra coisa que eu queria... O quanto você tá julgando a bebida como algo mal. Então, quando você vê uma coisa como ruim, você ainda vê o ruim. Uhum. Entende? E aí você vai para o extremo da ausência de controle. Ou eu tenho todo o controle, ou eu tenho zero controle. No caso do que você me trouxe, não é para todo mundo igual. Eu tô falando com você porque você falou, eu bebia e esquecia tudo. Uhum. Tá? Então eu tô trazendo para essa realidade extrema. Eu bebia hoje, aí eu bebia tanto até eu esquecer tudo. Aí eu não sentia mais. Então eu tô trazendo para sua. O esquecer tudo é ausência de controle. Uhum. É quando o seu ego não sustenta, até ele não sustentar mais. Você entende por que eu tô falando de controle? Porque quando você apaga, o seu ego vai embora. Sim. A internet cai, você percebe? Bem no momento em que eu tô falando uma... Então, assim, para que é que você precisa ter... O ego é o controle. Se você tiver esse ego mais maleável, menos controle, menos acreditando que você... do controle, naturalmente você não precisa pagar ele para viver. Entende o que eu quero dizer? Eu não preciso pagar o meu racional, que é o meu corpo racional, que é onde habita o nosso ego, que é onde nos defende. Mas se eu não tiver não acreditar na existência de um controle absoluto, o que eu faço? Eu não preciso apagar ele para a minha manifestação acontecer. Vamos lá. Na verdade, toda vez que a coisa não acontece do jeito que você quer, você fica puta. Então eu vou te dizer uma coisa, que é difícil eu falar isso na internet, porque assim, quem já está acompanhando a gente já entende o contexto que eu estou querendo trazer para isso. Então você já está acompanhando há um tempo, outras pessoas também. Mas quem pega de primeira pode falar, não é nada disso. Mas eu gostaria que quem está pegando de primeira desse uma acompanhada no conteúdo todo que a gente traz, para não ter uma... Porque senão gera uma dor e a ideia não é essa. Mas assim, para você, assim, eu vou pegar numa ferida sua. Porque o que vai acontecer? O fogo vai subir. Tá? É assim, e é dele que eu preciso agora. Tá? Porque a gente precisa desencalacrar uma coisa. Antes de eu falar uma coisa... Não, eu vou falar a coisa primeiro.
Vamos lá. Depois eu mordo, depois eu assopro. Esse é o objetivo, tá? Você não manda nada. Mais nada. Entendeu? Você não controla nada, você não manda nada. Mas não é que você manda mais ou menos, você manda zero. Você manda zero na sua empresa. Você manda zero no Covid, você manda zero nas suas emoções. Ou você aprende a amar a sua empresa, a amar as suas emoções, os seus instintos, o seu bicho que fala, que te traz tanta força. Por isso você tem uma empresa desse tamanho, por isso você está 10 anos no mercado, por isso que... Ou você ama esse bicho forte, cheio de fogo, ou você ama a sua empresa enquanto um ser vivo. Ou você ama esse Covid com a possibilidade de que as cartas estão sendo embaralhadas. Né? Diz que toda crise abre uma fenda no espaço-tempo. E as cartas são reembaralhadas. E aí ela vai para a mão de outras pessoas. Então eu escutei isso de um empresário falando de dinheiro. Ele falou, numa crise todas as cartas são embaralhadas, abre-se uma fenda no espaço-tempo e o dinheiro troca de mão. Eu não sei se ele tem consciência do que ele estava falando enquanto espiritualidade. Mas eu, Andresa, posso garantir com convicção sobre a fenda no espaço-tempo que embaralham todas as cartas e tudo muda de mão. E agora é que a gente mostra quem nós somos. Tudo aquilo que a gente aprendeu. Entende? Então, quando eu entendo que o universo ele vai mexer, ele vai chacoalhar, vai vir para mim o difícil, para eu tornar o difícil fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, você precisa dizer isso para essa sua criatura quando ela vier, que se fosse fácil, todo mundo faria. E se é fácil para um, não é fácil para o outro. E não tá difícil para você. Tá fácil para você. Só que você fica brava quando não sai do jeito que você quer. Muito brava. Porque, no fundo, existe aí em você, como existiu muito tempo em mim, como existe na maioria das pessoas, uma vaidade de que você tá certa. É o nosso orgulho falando. E que aí a minha mãe não vai sobreviver se eu não resolver o problema dela. Em cima dessa discurso de como eu sou boazinha, você, eu, todo mundo, tá? Vivi muito isso e me policio em perceber isso também. Eu sou vaidosa. Por quê? Porque eu tô colocando o outro lá embaixo. Coitado. Ele não vai conseguir sozinho. Como não? Claro que ele vai. Mas ele vai conseguir o que for dele, não o que eu entendo que seja bom para ele. E nem o que ele criou na ilusão dele, a chantagem de me manipular para eu fazer o que ele quer. Isso é a dor dele. Então deixa ele lá. Um dia ele vai sair dali, porque ele pode tanto quanto eu pude. Então ele não é um coitado. Quando eu falo coitado, eu coloquei ele lá embaixo. Numa posição em que ninguém merece. E que ele não é, porque ninguém é. Então o que eu tô querendo dizer com isso é que esse processo dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho, ele tem que ser canalizado, que é o seu fogo, para ajustar as velas conforme o vento. E não reclamar do vento. Vou usar todo o meu fogo para reclamar do vento. Agora eu tô puta da vida com essa tempestade, com esse coronavírus. Tá, ok, fiquei puta, passou. Respirei, o que eu vou fazer agora? Aí eu pego todo o meu fogo e vou realinhar. Então tem gente que fala, antigamente o online era uma opção. Hoje ele é a única opção. Ele passou a ser uma necessidade. Ele é a única. Ele é uma necessidade. Tá, e como é que você pode ajustar o que você fez com isso? E quando eu falei para você amar a sua empresa
Eu queria dizer que ela é um organismo vivo. Você já ouviu falar disso? Sim. E eu Que me você culpo, ama. e eu me culpo às vezes por ficar com raiva, tipo, muita coisa depende de mim, assim, tecnicamente falando. Uhum. Aí, às vezes eu vou fazer, eu falo, cara, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso de novo. Mas eu comecei a me culpar algumas vezes por não amar isso. Porque eu sei que, de certa forma, eu não estou sendo grata, eu tenho a mesma visão de gratidão que você passa. Eu não acredito que gratidão seja você ficar grato para lá e grato para cá. Eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir. Né? E eu acho que, para mim, a gratidão, eu me culpei às vezes por não ser grata. Porque, de qualquer forma, é isso que está me sustentando, é isso que está me mantendo aqui. Talvez seja a ponte para eu fazer o que eu tenho que fazer. E, de repente, eu estou ali brigando com ela. Tipo, não quero mais, que merda que eu vou ter que fazer? E fica nessa lenga-lenga, né? Então, E aí eu fico lançando um projeto para ter, tipo, como se fosse minha tábua de salvação. E eu acho que é aí que o bicho tá pegando, tá emperrando. tá. Esse projeto, ele tá dentro da sua própria empresa, com os próprios, os próprios empresários que você já atende. Exatamente. Eu tô lançando esse projeto para eles, que eu já Tá, tenho. Porque, já tipo assim, atende. o que eu imaginei? Se eu conseguir, se eu montei uma empresa nessa área, porque assim, chegou um momento que eu não queria nada, eu queria vender tudo, porque estava cansada do mundo corporativo, eu não queria isso e papapá. Depois que eu saí disso, eu comecei a trabalhar no seguinte, já que não acontece de eu vender, já que não acontece de eu passar essa empresa para outra pessoa, já que não acontece isso, o que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer com isso Legal. agora? Catar todo esse aprendizado que eu acredito que faz sentido para mim, para levar para esses empresários de quem eu já tenho muita proximidade, porque tem profissionais que querem tanto ter esse network já pronto e não tem, eu já tenho isso em mãos, então eles já confiam no meu trabalho, já sabem quem eu sou. Então eu vou parar de brigar com isso e começar. Aí eu refiz a marca da empresa, mudei o nome, coloquei várias outras coisas, assim. E aí eu comecei o trabalho, comecei pelo Instagram e comecei a passar para alguns clientes e tal. E aí aconteceu, né? Veio toda essa situação em que eu tô tendo. E o engraçado é que eu travei no seguinte: eu tenho muitas, eu sou muito intuitiva. E assim, eu tenho uma visão muito aguçada, eu consigo ver coisas lá na frente que as pessoas não conseguem imaginar, mas eu consigo ver. E aí veio tudo tipo, cara, por que você não vai lá e oferece o suporte para o seu. Porque assim, como eu já tenho muito. É a mesma opinião que você tem. Eu acredito muito nas ferramentas quando a pessoa está funcional. Quando ela está funcional, que ela etc e tal, muitas ferramentas pontuais ajudam, etc e tal, mas tem que estar funcional. Muito. Tanto é que nesse projeto, o que eu incluo? Atendimento psicoterapêutico para empreendedores e líderes, incluir a espiritualidade, incluir todas as técnicas de harmonização energética. Acredito muito na radiestesia, eu fiz na minha empresa, inclusive quando eu fui mudar de prédio. Então eu acredito muito nisso e assim, e aí eu tenho uma linguagem comercial para levar isso para esses empreendedores de uma maneira que não assuste, né? Porque principalmente porque eu tô no interior e assim, essas coisas estão chegando aqui agora, né? E o que eu percebo? Engraçado que eu falo com pessoas sobre isso e os empreendedores e eles entendem. E aí eu já tive profissionais que me procuraram e falaram, tipo, cara, a gente tenta explicar e eles não entendem. Quer dizer, não tem uma abertura, tipo, ai, cara, você acha que eu vou pôr meus funcionários para fazer não sei o quê? E é muito engraçado que eu falo para eles, não, primeiro eu preciso equilibrar você como líder, como empreendedor, que aí vira uma camada, porque eu sempre briguei porque eles se combatem em ponta, eles querem cuidar, treinar funcionário, que ele faça isso, que ele faça aquilo, só que ele está sendo massacrado emocionalmente, um monte de outros fatores, a energia da empresa está complicada. Então, é isso que eu quero mostrar para ele, conseguir fazer ele ver. Mas aí o que aconteceu? Mas vamos voltar para a sua empresa, Mi. Uhum.
Vamos voltar para a sua empresa, Mi. Sim. A energia da sua empresa está complicada? Eu também. E aí você quer fazer isso com o outro, mas você não fez nem para si mesmo. Presta atenção no que eu vou dizer agora, que está quase acabando. Daqui a pouco corta aqui. Presta bastante atenção. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. A sua empresa, entenda ela como algo vivo, uma energia viva. E você criou essa empresa? Você que criou? Sim. Do zero? Do zero. Então, ela é seu filho. Tudo que eu chamo de meu tem a minha energia. Ok? Então, você criou essa empresa. Você, de repente, ela tinha uma função e foi indo muito bem, ótimo. Agora tem uma mudança. E do mesmo jeito que nós temos medo dessa mudança, esse seu filhote também tem. Parece conversa de louco. Você não vai conseguir falar isso com os empresários, não de primeira. Eu só tô falando isso porque nós estamos num canal em que a gente já fala disso. E você precisa amar e entender essa sua empresa. Você trocou o nome dela. Você entra com uma nova base energética, agregando aquela, não é ignorando aquela. Como quando casa, que coloca o nome do marido. Entra toda uma estrutura, toda uma egrégora. Toda uma egrégora de uma família. Então, esse bebê, essa criança de 10 anos, está com medo da mudança. Tanto quanto você. Então, quando eu falo para você amar, acolher e respeitar tudo, então ame esse filhote de 10 aninhos que ainda precisa da mãe. Ainda, pode ser que mais para frente ele ele possa caminhar sozinho, mas ele ainda precisa. E ele precisa ser acolhido, respeitado, explica para ele, mostra para ele, tem outras energias. É antes, entende? Eu estou trazendo alma para tudo. Qual é o projeto de vida dessa empresa? Entende? Como ela vai se manifestar? O que você está dizendo para ela? Ai, que droga, você também não fez a sua parte. Ela está com medo, ela não sabe ainda fazer, é novo. Ela está ficando adolescente, ela não sabe o que fazer com isso. Então, quando eu falo essa gratidão interna que a gente tem que sentir, em tudo isso, ela tá com medo. E no primeiro erro dessa criança de 10 anos, você ficou puta ao invés de falar, calma, filho, como é que nós vamos resolver isso? A mãe tá aqui. A mãe também não sabe, a mãe também tá com medo, mas vamos junto, eu tô com você. Entende que isso muda a energia da coisa. Muda tudo. Eu sei que parece conversa de louco. Eu sei que vai ter gente que vai ver isso e vai falar, essa mulher tá louca. Mas, Andresa, como é que você consegue ir tão longe com o Espaço Humanidade? Ele é o meu bebê. E eu não entrego meu bebê para qualquer um. Ele é meu filho, eu amo. Ele ainda é uma criança de 5 anos, que precisa da mãe. E eu não sei se você é um humanoterapeuta ou não, lá a gente fala da evolução dos chakras, né? Dos setênios, enfim, tem muita coisa agregando, é muito maior. Então, quando você amar ele como um ser vivo, uma egrégora forte, com seres do lado de lá trabalhando, com segurança e medicina do trabalho. Só é uma nova medicina, uma nova segurança, vista de um outro olhar, vista por um ângulo mais profundo, que não ignora o anterior, que não ignora que não é anterior, ele vai continuar, né? Mas você vendo isso com esse olhar de profundidade, né? Entendendo que a segurança e a medicina, elas estão, a alma da medicina e a alma de segurança vem de egrégoras e bases fortes espirituais. Entende? Que você, enquanto uma guerreira que vem com fogo, é uma guerreira para defender esse filhote, para levar essa alma adiante. Entende que eu estou falando de conceitos muito profundos espirituais?
Eu não tô falando de energia, eu tô falando de espiritualidade pura. Pura. Da alma que existe em tudo. Qual é o projeto de vida desse filho? Quanto esta mãe... eu fiquei com raiva. Não importa. Tanta mãe que tem aqui, coloquem aqui pra mim. Não fica com raiva do filho às vezes? E isso não faz com que elas amem menos os filhos. Elas só ficam com raiva. E quantos filhos ficam com raiva da mãe? Isso não faz com que tá amando menos a mãe. Só tá com raiva. E pode continuar grato apesar da raiva. Viver o amor. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. As coisas, as entidades. Não caiu aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber um pouco mais do quanto de espiritual tem em todas as coisas. Então, uma mãe sente raiva do filho, mas não ama ele menos por causa disso. Um filho sente raiva de uma mãe, mas não ama ela menos por causa disso. Às vezes acha que não ama, mas justamente está com raiva porque ama tanto e não está conseguindo aquela boa relação. E a mesma coisa para as empresas, para o seu cargo, para a sua função na empresa que você trabalha. Ela é um ser vivo. Se você conseguir entender que aquela função é o sacro ofício, você muda a maneira, ainda que você queira caminhar para um outro trabalho, para uma outra... Você continua amando, entende? Naquele movimento. E não controlando. Nenhum filho gosta de mãe controlando. O filho gosta de mãe amando. Entende? Então, é isso. Tá acabando aqui. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de olhar diferente para a Mineia e para todos vocês em relação a como eu conduzo as minhas empresas. Como eu conduzo a minha vida. Qualquer coisa que eu faça, eu conduzo dessa maneira. Qualquer coisa. Então, se você conseguir entender que tem amor em tudo isso, ainda que tenha raiva, ainda que tenha... Mas que a raiva, que o amor, às vezes, está na guerreira. Né? Porque quando vem um guardião bem bravo, ele dá bronca, isso não significa que ele não esteja dando o seu melhor amor. E cada um é de um jeito. Né? Então, amor, ele vai além. Entenda que tudo é vivo. E aí você vai poder acreditar que nada é um milagre ou que tudo é um milagre. Tudo é vivo. E que mesmo que a gente não queira mais aquela pessoa, a gente pode amá-la e respeitá-la. E aí a gente vai lá para as bases dos relacionamentos abusivos, que é como ela começou. Né? Então a gente pode amar tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Essa é a base do Espaço Humanidade. Essa é a base de tudo que a Andresa Molina faz. Tudo. E às vezes respeito é a distância. Eu te amo tanto a ponto de te respeitar. Você é tão diferente de mim que eu prefiro a distância porque eu te amo e te respeito. Né? E te acolho como você é. Né? Então, pensem nessas bases. Não falem elas da boca para fora. Entendam elas. Reflita sobre elas. Para dentro. Não é só mais uma frase bonita. Base da Andresa Molina. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Reflita sobre isso. Tudo. Você ama, acolhe e respeita? Tudo. Respeito é deixar o outro ser como ele é. Amar é permitir que o outro seja como ele é. Acolher é acolher o outro como ele é. Pensa nisso pro outro. Agora pensa pra você. Se respeite como você é. Se ame como você é. E se acolha como você é. Se apoie do jeito que você é. Com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades, com todas as suas coisas boas e com todas as suas coisas ruins. Afinal, estamos aprendendo a ser um humano. Tá bom? Ninguém está pronto, essa raça não está pronta ainda. Então, por que nós haveríamos de acreditar que eu e você estamos perfeitamente? Mas nós somos perfeitamente imperfeitos. Né? A gente precisa, nós já somos. Né? O ser já habita, a essência divina já habita em mim. Então eu preciso aprender a me amar como sou. Tá bom, gente? E as empresas é a mesma coisa. Os cargos, as funções são a mesma coisa. Que é ser amada, acolhida e respeitada. Entendam elas como um ser vivo, que você vai ver como tudo vira um milagre na sua vida. Tá? Tudo fica divino, tudo fica bonito, tudo fica amoroso.
tá bom? Então pega os seus pedacinhos aí, ame como se ele fosse uma criança pequena que precisa da avó, que precisa da tia, que precisa do pai, da mãe. Então, se você é um funcionário, você é de repente uma tia daquele bebê, daquele pedaço, daquele espaço, né? E ame, e esse ser está crescendo através da energia de todo mundo, porque ele tem também um projeto de vida. Então, as empresas têm também os seus. Se aquele projeto de vida não faz sentido para você, você quem precisa se retirar e não julgar a empresa com o projeto de vida dela, porque ela simplesmente é o que ela nasceu para ser. Você precisa ser o que você nasceu para ser. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo programa. Você tem fome de quê? Tchau, tchau.